Então, vamos fechar os olhos. Quem queira fechar os olhos, vamos colocar nossas mentes para pensar e repousar. Que o Cristo, nosso Senhor, ajude e ilumine nossa mente na noite de hoje e refletir na sua reflexão do Senhor Agenor. E a prece começa assim. Senhor, rogo as tuas bênçãos de luz para o meu ente queridos, que vive no mundo espiritual, que as minhas palavras e pensamento dirigido a eles possa ajudá-lo, a fim de continuarem na vida espiritual, trabalhando pelo bem onde estiverem. Tu dá a vida e a vida em plenitude àqueles que te buscam. Por isso hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todos os tipos de doença, principalmente daquela que me aflige neste momento. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és o sumo bem. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará nossas almas o espelho onde se refletirá vossa santíssima imagem. Senhor, diante de tantos testemunhos que alimenta a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então eu te peço agora, em nome de Jesus, faça o impossível em minha vida e na vida de todos que merecerem. Deus, Senhor de toda a força, o poder, dai-me hoje a segurança do seu amor e a certeza que está comigo. Peço ajuda e proteção nesta hora tão difícil de minha vida. Preciso de tua assistência, do teu amor e de tua misericórdia. Que assim seja, que essa oração reflita em todos que estão presentes e os ausentes. Amém. Genô, a palavra está com você. Seja que Deus ilumine sua mente para a sua reflexão nesta noite, que o tema é a vinda do Cristo. Que assim seja, a palavra está com você. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos que estarem aqui presentes nesta noite. Uma boa noite a quem está chegando e a quem eu vi. E deles, a coisa que eu gostei foi você me chamar de senhor. Esse é o tratamento, né? Que às vezes. Gostei. Entendeu? É. A gente sabe. Não, eu posso chamar também de Agenor, né? Mas geralmente a gente está em uma palestra, a gente chama o senhor, né? Muito obrigado, me senti honrado. Gente, eu também. Antônio Valentim Ferreira, amigo, irmão, camarada, seja bem-vindo. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Muita paz e muita luz. Assim seja. Boa noite, Antônio. Seja bem-vindo, que você já está no grupo. Meu mas, João de qualquer também, maneira, é outro dia, né? Meu irmão João também e a todos vocês que, nesse momento, vamos irradiar energias salutares, né? Para que a gente possa desenvolver esse desafio que foi lançado para mim hoje, falar de um fenômeno, né? Desse grande fenômeno que é o fenômeno da história. O homem que foi o mensageiro e é o mensageiro incomparável, inconfundível do amor. Então, jamais esse homem será igualado. Então, interessante que no livro dos Espíritos, quando nós estudamos,
nas suas 1019 perguntas, todas bem elaboradas, né? Todas bem pensadas, todas bem reflexionadas. E Kardec, nosso Allan Kardec, ele faz na pergunta 625, uma das perguntas mais eloquentes, que é a pergunta 625, do meu modo de pensar. No qual ele diz assim, na pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta, pela pleiade de espírito, chefiada pelo nosso irmão Espírito de Verdade, diz, com objetividade e com toda pureza, com toda elegância, Jesus. Então, Jesus é esse homem que nós vamos falar hoje. Eu achei interessante que quando a gente diz assim, a vinda do Cristo, e Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, ele trata da vinda de Jesus. Então, a gente fica sabendo se Jesus é o Cristo ou o Cristo é Jesus, no decorrer da nosso bate-papo, chegar à conclusão. Porque Jesus Cristo, no Cristo não é o sobrenome de Jesus. Então, Cristo é a parte. O Cristo é a luz que veio ao mundo através do que o Pai mandou e que foi representado por Jesus. Então, esse tipo perfeito que está lá no Livro dos Espíritos, ele é o tipo que vem nos oferecer o quê? Vai nos oferecer o aperfeiçoamento moral. Então, é o homem mais moralizado, o homem mais puro, o homem mais perfeito que nos serve de guia e de modelo há mais de 2000 anos. E essa pergunta, há 166 anos, um século e meio por mais, e vem trazer de novo essa referência, esse modelo, né, esse fenômeno da humanidade, e que a gente tem hoje como mestre, onde ele foi gosta de ser chamado. Então, esse tipo é a particularidade que Kardec coloca, é a singularidade, né, onde ele se expressa e se expressou. Então, quando Kardec chega nessa pergunta, ele faz uma observação, uma reflexão muito também pautada, que ele diz que o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra, Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. Gente, nós temos aí um guia e um modelo, que foi nos apresentado quando Jesus aqui encarnou esse modelo. Então, como a nossa proposta é falar sobre a segunda vinda, porque Jesus já veio, a vinda do Cristo. Jesus veio e encarnou. Aí a gente tem agora uma proposta de analisar a segunda vinda. Aí eu pergunto para você, o que é que significa essa vinda de Jesus segundo as religiões? As religiões cristãs, ela tem um objetivo de que Jesus chegue, né, com essa volta gloriosa no fim dos tempos. Esse fim de tempo é para quê na visão dos nossos irmãos de outras religiões, de outras instituições religiosas? É que Jesus vem nessa segunda vinda presidir o juízo final. E o que é isso, Jesus, o juízo final? Esse momento que, de acordo com algumas doutrinas religiosas, é o último e derradeiro julgamento. Nós, da doutrina espírita, analisaríamos com esse um contrassenso, que Jesus venha para colocar elementos, irmãos nossos, no julgamento final, que é o inferno, e no julgamento, que é o céu. Onde é que existe, no espaço geográfico do universo sideral, céu e inferno? E a gente sabe, dentro da doutrina espírita, que isso é estado de consciência. Então, não tem um lugar circunscrito, nem que se desenvolva esse cabedal. Mas os nossos irmãos, né,
ele sabe, na visão dele, ou talvez saiba que não existe, mas é uma forma de se prender, uma forma, talvez, de amedrontar, e que esse julgamento que o Senhor vem na glória de Deus, justamente fazer essa separação. E a gente tem outra visão, que a gente, no decorrer, vamos tentar conversar. Então, esse Cristo, através do grego, ele significa ungido, ungido de Deus. Então, era esse Messias que a gente teve a oportunidade, né? A oportunidade de, quando Jesus encarnou, ele não foi compreendido, ele não foi recebido, e ele não foi, e não quiseram. Porque no momento que Jesus foi para a crucificação, eles escolheram Barrabás em vez de Jesus. Então, a gente precisa entender, nessa proposta da doutrina dos Espíritos, o que foi, o que será essa proposta de Jesus encarnado. Qual foi a sua missão? O que é que ele trouxe? O que é que nós aprendemos com as suas lições? E na semana passada, do novembro, que meu irmão Antônio Valentim fez o que aprendemos com Jesus. O que é que nós estamos aprendendo com as lições de Jesus? Então, essa missão de Jesus foi para mostrar à humanidade como agir para expandir, personificar o Cristo universal que está dentro de cada um. E a gente rejeitou. A gente não deu a mínima importância para esse Jesus que foi nos apresentado. Então, será que, se Jesus veio a primeira vez, viu o mundo conturbado como estava, ele veio dar luz, ele veio dar esclarecimento, ele veio dizer que só através da verdade, o conhecimento e a verdade nos libertaria da ignorância que nós estávamos na escuridão. Então, será que ele veio agora, na segunda vinda dele, ele vem condenar? O que é que ele vai fazer nessa segunda vinda? Ou melhor, será que ele vem? Aí vocês podem me dizer, imaginou? Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 16, 27, quando eu vou ler aqui da Bíblia que ele diz. Ele confirmou o seu retorno, entretanto, não mencionou exatamente como isso ocorreria. Jesus disse que retornaria, que viria. E o que é esse vir? O que é que a gente entende com essa vinda? Esse ato de vir. Mas vir de que forma? Para nós da doutrina espírita, nós temos um avanço de ideias, ou melhor do que outras crenças religiosas. Por quê? Porque nesse livro fantástico que Emmanuel trouxe para nós, A Caminho da Luz, Jesus teve 2 reuniões siderais, foi no sol. E uma dessas, essa segunda reunião que Jesus teve com a pleiade de espírito, foi justamente programar a sua encarnação no planeta Terra. E essa encarnação de Jesus, segundo Emmanuel, teve uma duração de 10 séculos. 1000 anos para que Jesus, como energia possante e potente, fosse diminuindo essa intensidade para que se comportasse num corpo físico. Então, veja só a estrutura da gente ter Jesus no período que ele nasceu de Maria, que não foi é uma virgem, mas não quer dizer que ela não foi concebida pelo homem, que Maria foi concebida, que o pai dele é José, a mãe dele é Maria, e que esse detalhe ofusca
ou ofuscou a nossa visão, de não querer entender que o Mestre Jesus não veio dificultar a lei e dar cumprimento. Então, não é nada demais que Jesus seja nascido da forma como todos nós nascemos. Não é demérito nenhum a um espírito de envergadura como Jesus. Então, todo esse aparato sobre a encarnação de Jesus, nós da doutrina espírita temos consciência de que Jesus vem, mas não vem em corpo físico. Seria derrogar a lei. Você já imaginou Jesus vindo naquele mesmo corpo que já foi, através dele mesmo, decomposto o físico? A gente sabe que ele se decompõe, ele não vai se recompor. Ele não vai se recompor. Momento aqui que isso é um alarme aí que coloquei para botar o colírio nos olhos, mas depois eu coloco. Desculpa a interrupção. Então, na última ceia também, Jesus diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei de novo e vos tomarei comigo, para que onde eu estiver, estejam vós também. Observe que Jesus, na última ceia, ele estava com quem? Com seus discípulos. E o que ele falou, ele não falou para o vulgo, ele falou especificamente para o grupo de espíritos que são os seus discípulos, que entenderiam essa transcendência. Então, ele disse que ia preparar um lugar. Imaginamos que quando ele desencarnou, muitas das pessoas acreditam que quando Jesus apareceu no terceiro dia, dizem que Jesus ressuscitou. Jesus morreu. Se Jesus morreu, como é a forma que ele apareceu para as pessoas durante 40 dias? Com seu corpo perispiritual. Com a materialização dos próprios médios, dos próprios apóstolos, dos próprios discípulos. E isso a gente sabe que está na doutrina espírita. Essa ressuscitação é vida entre os mortos, no mesmo corpo físico, a gente sabe que isso é impossível. Imagine a segunda vinda nesse mesmo corpo, que não seria esse mesmo corpo. Se ele reencarnasse, que não vai ser possível isso, reencarnação para Jesus, não seria o corpo que nós conhecemos como Jesus. Porque cada um de nós, quando morremos, formamos outro corpo para o espírito habitar em novas experiências. Então, não é o corpo de Jesus que irá se manifestar, a não ser seu corpo perispiritual que nós conhecemos. Então, o que Jesus recomendou nessa segunda vinda é que a gente fique atento, que a gente fique vigilante. E principalmente os seus discípulos, fique atento. Porque quando ele diz, virei de novo, essa é a promessa que a Bíblia diz, que Jesus voltará. Mas Jesus vai voltar, meus irmãos. Na verdade, nós espíritas sabemos que Jesus nunca foi. Se Jesus nunca foi, para que ele vai voltar? Jesus está conosco. João diz muito bem sobre o Consolador prometido. Esse Consolador prometido é que vai nos auxiliar, nos esclarecer acerca de muitas coisas que ele, naquele momento, não poderia nos explicar.
e o Consolador vai ficar conosco eternamente. Então, essa é a proposta. Então, se ele continua conosco, se as suas palavras ainda não foram compreendidas, se os seus ensinamentos ainda não foram compreendidos, ele vem para aqui para nos punir no juízo final. Nós, espíritos, sabemos que isso não tem lógica nenhuma. Mas quem quer acreditar é um direito que cada um tem, como a mensagem que Fidelis leu sobre religião. A religião não levará ninguém, e a gente não vai aqui discutir crença, porque crença é fé, cada um tem sua crença, mas a gente precisa de espiritualidade, a gente precisa de razão, a gente precisa de consciência, o despertar da consciência. Então, quando Jesus veio despertar nossa consciência, ele veio dizer que através do conhecimento, que esse conhecimento vai gerar movimento, esse movimento é transformação. Então, se a gente não pegar esses conteúdos de Jesus e aplicar a nós, não é aplicar ao outro, aplicar a nós, despertar as virtudes que a gente carrega. A gente carrega virtude. Então, só o instrumento que Jesus tem é que vai fazer com que a gente desperte as virtudes e, através das nossas virtudes, nós temos atitudes. E se nós vamos ter atitude, nós vamos movimentar conhecimento e vai gerar transformação. Então, a transformação na humanidade só depende de cada um presente. Só depende do empenho de cada um de nós. Então, essa volta de Jesus para nós espíritas é justamente o nascimento do Cristo em nossos corações. A gente precisa entender dessa forma. Tudo bem que nós fomos educados em outras religiões para depois ser espírita, e aí esse atavismo que carregamos está tendo dificuldade, principalmente todo fim de ano, no mês de dezembro, a gente esquece de Jesus e lembra de Papai Noel. Papai Noel tem mais significado para a humanidade nesse período, e diz que é nascimento de Jesus, e não é dezembro o nascimento de Jesus. Isso foi estabelecido uma festa pelo Papa Constantino. Então, era o Deus só. Essa é a festa que a gente celebra como o nascimento do Cristo. Aí eu pergunto, se Jesus realmente voltasse fisicamente, qual o sentido? O que seria de importante essa volta de Jesus? Aí a gente poderia dizer, não, Jesus voltando, ele vai arrumar essa bagunça que está aí no planeta Terra. Está uma desunião, está uma energia negativa, esses conflitos, mas ele disse que ia haver rumores de guerra. Ele disse que ia haver nesse processo de transição, ia haver choros e ranger de dentes. Ele disse que esses ais são necessários. Então, o que é que nós queremos com essa volta de Jesus? É só penetrar na intimidade da sua mensagem, quando Djalma Argolo diz, quando o amor veio à Terra, ele veio esclarecer, ele veio estimular a cada um que tivesse uma posição, que cada um descobrisse esse Cristo interior, que cada um descobrisse esse seu coração. Aí, Jesus vem, e nós estamos na mesma sintonia. O que é que a gente fez, mesmo sem a volta de Jesus fisicamente? O que é que a gente está fazendo esperando Jesus? Será que se Jesus aparecesse em qualquer centro urbano bem desenvolvido, seria aceito? Isso é a questão da gente repensar.
Então, em vez da gente estar preocupado com a segunda vinda do Cristo, por que a gente não se preocupa em arrumar o nosso mundo interior? Material nós temos de sobra. Por que se preocupar com a volta de Jesus para nos salvar de novo da ignorância, que já tem o material todo aí composto, só faz analisar, só estudar? O que é que a gente está fazendo com a codificação da doutrina dos Espíritos? O que é que a gente está fazendo com todo esse conteúdo para pôr em prática em nós próprios, para mudar esse mundo interior nosso? Porque o nosso mundo é que precisa ser mudado. É a nossa intimidade, é o nosso comportamento, são as nossas atitudes. A gente acha dificuldade em tudo isso, por quê? Porque a gente não se propõe. Por quê? Porque a gente ainda não se esforçou, como diz o mestre Kardec. Se nós seguirmos os ensinamentos, que foi a palestra que nós aprendemos com o Cristo, a palestra do nosso irmão Antônio, e se nós seguirmos os ensinamentos do Cristo, o mundo será um retrato de sentimentos que levamos dentro de nós. Então, o que é que a gente precisa, caríssimos irmãos? Então, essas perguntas são reflexão para nosso interior. Depois, a gente chegar assim, não, a gente não falou nada com nada, tudo bem, mas pelo menos essas reflexões sobre você, sobre o que você hoje se propõe na doutrina espírita, sobre a sua proposta de transformação, sobre a consciência crística que carregamos. Isso que é importante. Somos filhos do amor. E Jesus veio exemplificar o amor. É o mensageiro do amor. Então, na visão espírita, Kardec, no livro da Gênese, dando uma pesquisada e tirando alguns recortes, a gente pergunta, a volta de Jesus na doutrina, para que Jesus voltar de novo fisicamente? Eu já falei isso. Será que vai resolver essa volta de Jesus, essa segunda volta de Jesus, como nós estamos nos comportando? Qual é a fórmula que Jesus deixou, nós estamos seguindo? Nós estamos alcançando a paz? Nós estamos tendo a harmonia, o respeito mútuo? Então, são chaves de percepção, são chaves que a gente precisa abrir o portal da nossa consciência através dos ensinamentos do Cristo. Aí a gente pergunta, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho estudar a doutrina espírita. Dá muito trabalho ler os livros de Kardec. E o que é que a gente está fazendo com o nosso tempo? Por que a gente não deixa um pouco as redes sociais e vai se inteirar daquilo que nos interessa? Porque quando a gente passar para o plano espiritual, aí é que está a realidade. Essa ilusão, essa correria que a gente está tendo no dia a dia, a gente tem tempo. É só equacionar. É só querer. Então, não queremos ter trabalho. Isso é uma verdade. Como é lapidar, Genô, os nossos sentimentos? Olha quanta coisa que Jesus trouxe. Está aí até hoje, 2000 anos. Mais de 2000 anos. Livro fantástico de Hermínio de Miranda. Cristianismo, mensagem esquecida. Esquecemos a mensagem do Cristo e nesse período de dezembro começa uma efervescência de solidariedade, de dar coisa, de fazer isso, de fazer aquilo, mas no restante do ano. Como é que a gente lapida os nossos sentimentos?
nas lições anteriores, que a gente está estudando com nossa querida irmã Joana de Ângeles, foi a tragédia de ressentimento. Capítulo importantíssimo. O que é que a gente está fazendo no quesito perdoar? Difícil. Não é fácil perdoar. É a chave fundamental para equilibrar os nossos sentimentos. Desalgemar o adversário, ou talvez nós é que fizemos esse mal. O que é que a gente está fazendo para relevar com a agressão? O que é que nós estamos fazendo para não revidar uma ofensa? O que é que nós estamos fazendo, nós, quando eu estou querendo dizer, a humanidade, viu, gente? O que é que nós estamos fazendo em não se vingar? E a coisa mais difícil na nossa relação social, parece que ter honestidade é a coisa cafona. Precisamos levar vantagem em tudo. A gente vê isso nas redes sociais, o quanto nós somos tolos, o quanto nós estamos perdendo o rumo dos ensinamentos do Mestre Jesus, e aí a gente perde a segunda vinda. Mas Kardec diz, ele diz que vem. Mas como é que ele vem? Nós espíritas, eu creio que todos vocês também concordem. Fisicamente ele não vem mais. Não sei se vocês concordam, e na hora do ajuste, do regular, vocês estão todo o direito de se expressar. E a marca fundamental do Cristo, do Mestre Jesus, é quando ele diz, é fazer aos outros aquilo que nós queremos que ele nos faça. A gente está fazendo isso? Eu, particularmente, falar dessa figura imponente, desse fenômeno, eu fico com vergonha como espírita, estudante da doutrina espírita, fui avaliado há 15 dias atrás num quesito tolerância. Perdi, mas não vou me sentir culpado. Por que não vou me sentir culpado? Porque eu tenho a oportunidade de me reajustar, de me reestruturar. Pensava eu que eu estava certo, mas por que esse deslize? Porque eu não tinha, ou se eu aprendi, eu não apliquei na hora o vigiar e orar. Eu fui de repente, deixei as minhas emoções me dominarem, e a gente está estudando constantemente Joana de Ângeles, ele está lá nos alertando sobre. Mas se eu contar aqui, que parece, é muito longo de uma coisa, mas se me parece que a gente perde, eu acho que qualquer um de nós perderíamos, você está no lugar com uma pessoa e entra num ambiente, um ambiente sujo, um ambiente todo... Eu estava passando uns dias na roça e o ambiente estava horrível. Arregacei a manga, limpei tudo, fiz tudo, botei tudo ateado como eu gosto, como todo mundo gosta. Talvez quase todo mundo, porque esse daí que eu estou me referindo não gosta. Depois que fiz tudo de novo, com 3 dias depois, o negócio foi a Salvador, voltou a maior bagunça, maior sujeira. A compostura, como a gente diz. Porque é a natureza, né? Não se muda de um dia para outro. Mas aí eu disse assim, meu Deus do céu, eu vou falar de um fenômeno, o maior fenômeno da humanidade que é Jesus, seus ensinamentos,
derrapei. Me corrigi com a pessoa e mostrei o porquê as coisas têm que ser daquela maneira, porque hoje nós estamos vivendo um processo de saúde, e saúde pede higiene, pede asseio. Mas a coisa que me bateu na cabeça é: você quer um asseio material, mas o seu asseio mental não adiantou nada. Porque eu fui extremamente intolerante, invigilante, que poderia ter outra postura. Então, isso eu estou contando a vocês, o como não é fácil realmente a gente seguir por uma trilha de um caminho que a gente está aprendendo. Mas como nossa irmã Joana diz, nada de se sentir culpado, nada de se sentir oprimido. Recomeçar sempre, até a gente chegar ao patamar de equilíbrio, de aprimoramento moral. Jesus, ele foi amado, Jesus, ele foi odiado, mas Jesus não deixou ninguém diferente da sua comunicação. Jesus estava sempre presente com todos, com quem te amava e com quem te odiava. A sua linguagem, que a gente diz que não compreende, simples, uma linguagem simples, sem ser simplista, né? Atual. Hoje está atual. Naquela época, a revolução que Jesus trouxe para a humanidade não foi a libertação do jugo dos romanos. Jesus não veio libertar o povo judeu dos romanos, do massacre romano a eles cometiam. Jesus veio fazer uma revolução, sim, mas uma revolução interior, uma revolução exterior dos indivíduos, que ele estava sempre em contato com o conteúdo maravilhoso que são as suas lições. Não resta dúvida que o Sermão da Montanha diz grande, você pode rasgar tudo, perder tudo, mas só sobrar o Sermão da Montanha está de bom tamanho. O que está faltando em nós, essa compreensão de ontem, de há 2000 anos, essa requisição de querer Jesus em nossa vida, mas não é emblemático. Não queremos Jesus que seja meu Salvador e eu fique de braço cruzado. Que Jesus resolva todos os meus problemas, porque ele não vai resolver. Ele afirmou que eu quero seguir, quem quiser seguir ele, carregue a sua cruz. Carregue os seus problemas. Carregue a problemática que nós todos criamos, que vamos corrigir no decorrer das experiências reencarnatórias. Então, precisamos entender Jesus pelo coração, pelo sentimento. E muitos que entenderam Jesus pelo coração, pelo sentimento, eles se ofereceram em holocausto, cantando o hino de amor, pelo amor de Jesus. Então, 2 milênios depois dele haver morrido, ele permanece mais vivo e amado do que qualquer outro vulto da humanidade. Então, a gente permite, meus amigos e meus irmãos, essa proposta de Jesus é uma proposta dinâmica.
Eu lhe pergunto, ou melhor dizendo, eu estou procurando aqui uma anotação que eu fiz aqui de um mestre indiano. Esse mestre indiano, ele diz assim, eu acho que vocês, tem até um livro dele chamado A Segunda Vinda de Jesus. Yogananda, aliás. Ele diz assim, a segunda vinda de Jesus ocorrerá quando a ressurreição de Cristo acontecer dentro de cada pessoa. Então, o que é que ele quer dizer com isso, esse mestre indiano? Essa interpretação que é entendida como uma experiência interior, algo que ocorre dentro do coração do indivíduo. Aí a gente lembra, partindo desse pressuposto, a gente se lembra também de outra mente fantástica, chamada Raul Seixas. Tem a ver, gente, o Raul Seixas com essa palestra. Tem a ver porque ele disse, numa estrofe de sua música, que basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Então, isso é uma estrofe de uma música, Tente Outra Vez. E isso foi a revolução de Jesus. Tente outra vez. Nunca fique no meio de caminho. Errou, corrija. Não se lamente. Por quê? Aí vem outra frase dele, muito profunda também. E não diga que a vitória está perdida. Porque se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Então, meu irmão, vamos tentar sempre, porque Jesus não virá fazer aquele sacrifício de reencarnar para fazer um juízo final em cada um de nós. Porque não seria o amor nem a justiça de Deus separando os seus filhos. Mas se a gente pensar assim, a doutrina espírita diz assim, essa separação, Agenor, é a transição que está aí na porta, ocorrendo, não vai ser amanhã, como Jesus diz, eu venho amanhã, eu venho como ladrão, ninguém sabe quando é que ele vem. Porque ele pode, com o seu perispírito, estar presente, mas não mais ressuscitado. Então, Jesus pode estar presente, deve estar presente, para aquele que sabe acolher as suas recomendações. Aquele que, como diz Raul Seixas, ser sincero e desejar profundo. Então, no dia que a gente for sincero, é o que eu falei de ter honestidade e de ser honesto. É o sim, sim, não, não. Quando a gente não diz o sim, ou diz o sim para agradar a alguém, a gente está sendo desonesto com a nossa opinião, com a nossa mente, com a nossa consciência. Então, nós temos que ser honestos. Então, basta ser sincero e desejar profundo, que nós somos capazes de sacudir o mundo. Uma frase fantástica de Raul Seixas, em que o próprio Jesus diz, vós sois Deus. Então, Jesus não precisa vir de corpo físico, queridos irmãos, a gente sabe disso. Repito sempre, a vida de Jesus não é fisicamente. Recomendo a vocês, para finalizar, que eu devo ter cansado vocês hoje. Adilto Pugliese tem um livro maravilhoso. Não sei se vocês estão vendo aqui. Está dando para ver esse livro?
que diz o seguinte: você quer que Jesus volte de novo à Terra? Adilto disse: Jesus é o Espiritismo. O Espiritismo é Jesus de novo na Terra. Então, é um livro fantástico que a gente deve ler, esse livro de Adilto Pugliese. Excelente pessoa. Tomei muitas lições lá na Federação Espírita com esse irmão Adilto, fantástico. Então, queridos irmãos, não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez, sempre. Muita paz, que Jesus ilumine a nossa consciência hoje e sempre. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que a sabatina queiram fazer comigo não seja muito difícil. E se for, eu chamo meus irmãos universitários. Ok, Agenor, muito bem. Sua reflexão foi muito boa. Nós todos sabemos que você tem um conhecimento largo na propriedade. Não é tão largo assim não, meu irmão. Muito obrigado. O espírito. Mas, pelo menos, já tem uma boa estrada, né? Então, eu gostei da reflexão. Muito obrigado. Do Criador, porque, na minha opinião, eu também acredito que ele não virá mais como encarnado, como carne, né? Eu acredito que Jesus nunca saiu de junto de nós. Ele está espiritualmente e talvez provando algumas coisas a gente que não enxergamos, né? Quando a gente vê algumas pessoas pedindo a caridade, pedindo a esmola, talvez Jesus esteja ali. Às vezes a gente não enxerga, mas talvez ele esteja ali naquele corpo daquele necessitado. Então, como você falou aí na sua palestra, é isso mesmo que acontece. Ele não vem espiritualmente. Eu fiz uma pesquisa sobre Jesus. Alguns dizem que ele vem em 2070, mas é uma coisa que eu acho que o pessoal bota aleatoriamente, né? A pergunta ele diz assim, o seguinte: quando vai ser a volta de Jesus? Aí eles respondem: aviso de que Jesus está vindo, entrega a muita gente. Jesus voltará em 2070. Eu não acredito não, viu? E eu acho que ele é o Espírito mesmo. É o Espírito que Deus colocou na Terra para ensinar todos nós, todo ser humano, entendeu? Ele veio com toda a sabedoria, ele já veio com aquilo tudo já escrito, o que ele ia sofrer, o que não ia, quem era quem. E é um espírito de luz, é um espírito fantástico, que não vai haver outro na Terra como ele. Viu, Fideli? Me permitam fazer essa rápida... Pode fazer, você é um palestrante, pode fazer. Não, Jesus, na Gênesis, né, no segundo advento de Cristo, do Cristo, Kardec diz assim no item 45, Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não disse que retornará sobre a terra com um corpo carnal, nem que o Consolador será personificado nele. Apresenta-se como devendo vir em espírito na glória de seu Pai, julgar o mérito e o demérito e dar a cada um segundo as suas obras, quando os tempos forem cumpridos. Esta é a promessa verbal. Então, as pessoas pegam as informações de Jesus de uma forma muito literal, e que Jesus não pode ser pego muitas coisas ao pé da letra, porque a letra ele mesmo afirmou, ela mata e o Espírito vivifica. Pode falar disso. Não, eu vou falar para a Genora assim, que a música é assim: não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus e tenha fé na vida. Tente outra vez. A música do Raul Seixas. Então, Genora, estava aqui, até teve uma hora que
eu dei risada. Aí você pode falar, oh, não falei nada engraçado. Falou que em dezembro, muitas vezes, a gente lembra mais do Papai Noel do que de Jesus. Pior que é verdade. Isso aí é verdade. Aí, quando você falou isso, eu achei engraçado, porque realmente é assim, falhas humanas. Então, mas agora, uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Você sabe que eu não sou muito de ler, né? Como eu sou espírita há pouco tempo. Nós sabemos que nós viemos de reencarnações e vamos para outras reencarnações pelo que a gente sabe que a gente é. Jesus, ele não veio de nenhuma reencarnação, ele foi um espírito que reencarnou só uma vez? Essa é a minha pergunta. Jesus já chegou ao patamar. Quando a gente está aqui estudando o livro dos Espíritos, a gente tem a classificação, as 3 ordens de Espírito, e Jesus é Espírito puro. Chegou, ele também teve princípio, certo? Ele teve princípio. O princípio espiritual, Jesus também. Mas quando a gente vê Jesus hoje, dentro dessa perfeição moral, em que os Espíritos nos apresentam, que Deus nos dá ele como modelo e guia, a gente vai fazer uma retrospectiva e vai saber quando for o surgimento de Jesus, é muito tempo. Que um dia nós também vamos chegar a ser um Cristo. É isso que ele quer. Um dia nós vamos ser Espírito puro. Quando? Vai depender do nosso esforço. Vai depender de ser sincero e desejar profundo, ser perfeito. Então, Jesus já teve as reencarnações como nós estamos tendo. Agora, só que ele teve como missão, né? Quando o planeta Terra estava em formação, ele teve missão de governador do planeta Terra para alavancar nosso processo evolutivo. Mas a gente não quis. A gente deixou ele escolher o outro em vez dele para matar. Então, a gente ficou na escuridão porque quis. Ainda o processo evolutivo nosso não está. Mas alguns esclarecedores, alguns espíritos, principalmente os discípulos, ele deu o ensinamento, né? O alimento espiritual já foi outro. Não foi a humanidade como hoje a doutrina espírita. Ela está dando alimento para quem quer se alimentar, para quem quer se identificar como espírito imortal. Então, é isso que a doutrina espírita quer. Mas se ainda a pessoa não entendeu a doutrina espírita, paciência. Um dia vai compreender. Essa é a proposta universal. É despertar esse Cristo interior. É a promessa de Jesus. Então, Jesus já reencarnou disso. Mas agora ele não vai precisar reencarnar. Como já, entendeu? Então, ele não é Jesus veio, agora. Ele veio de reencarnação. Ele veio como a gente. Também. Ele também foi um princípio espiritual. Mas, Agenor, achar que um dia a gente vai chegar a ser Jesus também, não vamos no... Eu, pelo menos, não, Jesus, eu não tenho essa ilusão, não. Ó, Jesus eu não vou ser, não. Porque Jesus é Jesus, teve o corpo dele, Jesus. Agora, eu e você e todos aqui presentes vamos ser espírito perfeito, moralizado como Jesus. As características, o tipo que foi apresentado à humanidade, ao homem, nós um dia teremos apresentado da maneira como Jesus foi apresentado. Em algum lugar nesse universo nós vamos ser apresentados. Isso tenha certeza absoluta. Oh, glória! Mas não será Jesus. Jesus já foi a personagem. Você não vai ser mais disso na próxima. Você já vai ser outra personagem. Então, o que precisa do Espírito trabalhar é o tipo, é a característica, é a qualidade. Entendeu? É isso que vai importar para o crescimento. A cada reencarnação, nós vamos desenvolvendo esse potencial que está dentro de nós. Foi isso que ele trouxe, a mensagem do amor, para despertar as virtudes. A gente carrega virtude. Aí o exemplo que eu dei, eu carrego virtude como todos vocês. Mas tem momentos que a nossa emoção fica sendo negligenciada porque a gente não tem a oração constante. O que aconteceu comigo deve acontecer com vocês. Então, porque a gente
não policia os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas paixões. E aí nós derrapamos. Mas não é para que a gente fique com culpa nem com sentimento de culpa. É retornar ao processo. Meu irmão, eu fiz aquela grosseria, se você quiser entender, aquela intolerância, mas é que eu perdi a estribeira, porque como é que a pessoa limpa as coisas e você suja, você não está nem aí, olha a doença, olha isso, olha aquilo. Poderia ser de outros modos, mas naquele momento eu estava tão cansado, tão estressado, que eu não tive a paciência que deveria, e também ainda não sou tão paciente como desejaria ser. Então, a gente tem que mostrar o que a gente é. E aí, com esse mostrar o que a gente é, a gente já, na segunda ou na terceira, a gente não repete. É isso que eu estou utilizando comigo. E com a mentora espiritual que a gente está estudando sexta-feira, está me ajudando muito. Eu acredito e convido a vocês a quiserem participar. É muito significante esse estudo, que é muito importante. Então, o que aconteceu com Lázaro? Aconteceu com Lázaro o que Paulo diz na epístola. Lázaro ainda estava preso com seu cordão de prata. Lázaro estava vivo. E a gente não pode questionar Jesus, que Jesus já tinha visto, que Jesus era vidente. Jesus tinha todas as qualidades da mediunidade. Todas. Acho que todas ele carregava com ele. Então, quando disse, meu irmão está morto, fedendo há 4 dias aí, e ele ordena, levanta Lázaro. Lázaro não morreu, Lázaro não ressuscitou. Isso é uma questão linguística, uma questão litúrgica, uma questão de religião. Porque para a doutrina espírita, se Lázaro tivesse morto, nem Jesus reconstituía, nem Jesus trazia Lázaro de volta. Então, Lázaro estava vivo porque seu corpo era espiritual, seu espírito ainda estava preso. Ele teve uma síncope, sei lá o que é que aconteceu com ele, só a medicina para explicar, mas ele estava vivo. Então, foi por esta razão que Jesus deu essa intimação, levanta-te. Então, se ele não estava morto, ele não ressuscitou. Entendeu? Porque não há a ressuscitação, fez um oba-oba ali para ter esse milagre. Porque milagre, o que é um milagre? É um fenômeno sobrenatural? Então, a gente não está aqui vivenciando sobrenatural, a gente está vivendo a lei natural. Então, ele está vivo, levanta. Se está morto, se decompõe, não tem mais jeito. Esse grande desafio, né? Esse foi o grande desafio. Que está dentro e é um tema que está dentro do livro de Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus. Então, é um desafio muito grande a gente participar desse banquete intelectual, espiritual e moral, mesmo com certas dificuldades que são recorrentes ao nosso grau de evolução. Agora, eu tenho uma visão a respeito de espaço, como nosso irmão quis nos trazer, mas quando a doutrina espírita ela nos coloca no patamar de puro, no dia, não sei quando, todos nós estaremos reunidos como puro. E como puro, nós já somos Cristo. Não somos bons espíritos, nós somos Cristo. Então, toda essa reunião não é mais Jesus. Jesus é a personificação do Cristo universal, do Cristo Filho de Deus. E Jesus está alertando que cada um de nós somos Cristo, porque somos filhos do amor. Nós é que ainda não descobrimos essa potência que está latente em cada um de nós. Então, no dia que a gente se esforçar, através da doutrina espírita, pelos caminhos de Jesus, nós estaremos com certeza absoluta ao lado de Jesus, quer dizer, ao lado do Cristo. Porque Jesus já desencarnou, mas ao lado do Cristo. Porque Jesus é um Cristo, Filho de Deus. Então, todos nós somos esse Cristo, e esse Cristo está no nosso interior. Só precisa se desabrochar. Então, a pleiade de espíritos puros é cristã.
são os Cristo de Deus. Eles todos estão no mesmo lugar. Não estão aqui e acolá. Mas no dia que a gente chegar ao primeiro nível de espírito puro, assim que eu estou entendendo o estudo do Livro dos Espíritos na escala espírita. Entendeu? Mas hoje está muito distante. Jesus está do meu lado e eu não percebo Jesus. Tem espírito que está no mesmo nível de entendimento de Agenor, mas eu não percebo eles. Que está na mesma sintonia, do mesmo grau de entendimento de Agenor, eu não entendo eles. Por quê? Porque ainda não abri a minha comporta de percepção, a minha audição, nem a minha visão, para que eu entenda que tem espírito desencarnado querendo me auxiliar. E aí a gente perde as lições. Então, essas lições de julgamento, meu irmão Adalberto, fazendo uma correção, para ser honesto, não foi ninguém que me julgou. Foi a minha própria consciência, dentro dos estudos que a gente está fazendo de Joana de Ângeles, eu que não freiei a intolerância devido à situação, ao quadro. Eu acho que qualquer pessoa que estivesse na condição, que a pessoa não é doente, não é débil mental e nem nada. Vou dar só um pequeno exemplo. Tem uma preguiça porque está lá na roça, tem banheiro que nós construímos, tem tudo, tem uma preguiça de fazer as suas necessidades em termos de um xixi, traz um baldezinho e um lugar no quarto, perto da cozinha, a casa fica impregnada com cheiro de urina, aquilo me tirou do sério, aquilo me desequilibrou. E eu não tive como frear os meus impulsos negativos. Então, depois que tudo passou, a tempestade passou, foi que eu fui analisar. É como se a enchente, uma vez já vivenciamos essa enchente de Santa Amaro, vamos imaginar quando a enchente estraga tudo na nossa casa e que a gente vai fazer a revisão, perdi tudo. Foi assim que eu me senti. Mas não me condenei, porque me lembrei logo da lição. Não vou repetir mais isso que eu repeti. Mas qualquer um perdia a estribeira naquele momento. Então, só estou corrigindo porque não fui julgado por ninguém. Foi minha consciência e os estudos. E depois eu fazer um trabalho desse, em nome desse fenômeno extraordinário chamado Jesus. A gente tem que ser coerente, consciente e consistente naquilo que a gente está falando. Então, gente, vamos agradecer, né? Acho que precisamos agradecer nessa noite de estudo, onde cada vez mais a gente vai lapidando as nossas subjetividades. A gente vai lapidando essas emoções, essas paixões que a gente não controla, porque a gente também não vigia. Então vamos pedir ao Pai Celestial, aos mentores desse trabalho, aos amigos da sala Chico Xavier, os espíritos encarnados e desencarnados, que com muita luta, com muita luz, com muita sabedoria, está levando sempre as sementes, semeando como o Mestre Jesus sempre fez, e que essas sementes caem em corações férteis, que tenham a capacidade de se desenvolver e descobrir o potencial que está dentro de cada um. Ainda tem equívocos, muitos, mas a gente está se esforçando para que cada vez mais a gente desenvolva a transformação desse homem velho para um homem novo. Agradecer, Senhor, iluminar todos os lares, as mentes e corações. Todos aqui presentes, todos os seus familiares. Iluminar o planeta Terra, Senhor. Que a gente, a cada instante, com os nossos maus pensamentos, estamos contribuindo para que a desarmonia esteja presente. Agradecer
aos amigos espirituais de cada um aqui presente. Agradecer a Deus por nos ter dado a oportunidade da correção com o Consolador prometido. Hoje, revivendo para cada vez mais melhorar, porque ontem nós fomos desafeto do Consolador. E assim, Senhor, ilumine a mente de todos os meus irmãos aqui presentes e agradecer pela sua presença, pela sua participação. Que possamos cada vez mais melhorar as nossas capacidades intelectivas, morais e espirituais. Que a tua bênção, Senhor, o teu amor, a tua misericórdia esteja sempre presente em cada coração, hoje e sempre. Muito obrigado.